Fala galerinha, vamos continuar nosso assunto sobre metabolismo de lipídios. Acredito que você que chegou até aqui tenha acompanhado todas as nossas videoaulas e já está aí na reta final da nossa disciplina, ok? Então aí vamos manter firme para que a gente possa concluir com êxito todo esse nosso conteúdo sobre o metabolismo energético, ok? Nessa videoaula, a gente vai tratar mais especificamente, e é o que a gente tem esperado, aí, tenho preparado vocês desde a nossa primeira videoaula dessa sequência, ok? Que é o metabolismo dos ácidos graxos propriamente dito, ok? Então, a gente viu lá naquela primeira aula dessa sequência de videoaulas o que é a respiração celular. A gente tem tentado entender isso daí desde os inícios das aulas de metabolismo energético, ok? Então aqui, o ácido graxo, a oxidação do ácido graxo, ele faz parte da respiração celular e a gente consegue compreender isso em 3 etapas. É a primeira etapa dessas 3 que a gente vai abordar nessa videoaula, ok? Que é a etapa de oxidação do ácido graxo. Essa primeira etapa aqui, que olha, imagina que eu tenho uma molécula de ácido graxo, essa molécula ela vai ser oxidada para gerar acetil-CoA. O acetil-CoA é direcionado para o ciclo de Krebs, a gente já estudou o ciclo de Krebs, a gente já viu como é que ele funciona. Ele funciona produzindo aqui, que olha, elétrons que são transportados via NADH e FADH2 para a cadeia respiratória. E é na cadeia respiratória que a gente tem aquela grande produção de ATP. Certo? Nessa segunda e a terceira etapa a gente já viu quando estudou metabolismo de carboidratos. Agora a gente vai ver a primeira etapa específica para o metabolismo de lipídios, né? Que a gente viu que tem aquela diferença entre cada um desses componentes químicos, beleza? Então, como que acontece a oxidação dessa cadeia de ácido graxo? A cadeia de ácido graxo, na verdade, aqui tem representado um ácido graxo simples, mas a gente tem que ter em mente que o que é oxidado é esse ácido graxo ligado a uma molécula de coenzima A, aqui na sua estrutura, ok? E a gente vai perceber que a oxidação desse componente aqui, por um processo que é chamado de beta-oxidação, vai liberar moléculas de acetil-CoA. Ok? Suponhamos que eu tenho aqui um componente que tenha 16 carbonos, o ácido palmítico, certo? 16 carbonos, ao serem oxidados pela beta-oxidação, vão liberar 8 moléculas de acetil-CoA. O acetil desse componente aqui tem 2 carbonos, certo? A molécula de acetila, certo? Então, se tem 2 carbonos, 8 desses componentes aqui vão ser provenientes da degradação de um ácido graxo de 16 carbonos, beleza? Então esse processo aqui, essa primeira etapa, a gente conhece como beta-oxidação. E ela tem algumas particularidades. Ela vai ter eventos que vão acontecer, que vão depender da estrutura dessa cadeia de ácido graxo. Lembrando, eu posso ter ácidos graxos que são saturados ou insaturados. Essa oxidação vai variar quando a gente tem essas mudanças nas características dos ácidos graxos. Eu posso ter ácidos graxos que têm número de cadeia par e número de cadeia ímpar. A gente também tem mecanismos diferentes para promover essa oxidação, certo? Nessa videoaula de hoje, que a gente vai aprender aqui agora, a gente vai tratar sobre a oxidação de cadeias saturadas com número par de carbonos, beleza? A gente vai focar primeiramente nesses daqui. Okay? Vamos tentar entender como é que isso funciona. Tá? Então vamos pensar aqui que eu quero degradar um ácido graxo de cadeia par e que não tem dupla ligação na sua composição, beleza? Entre os carbonos. Ok? Então vamos lá, vamos pegar essa sequência aqui, a gente vai ver que ela não é complicada, é muito mais fácil entender beta-oxidação do que entender via glicolítica, certo? A gente tem aqui 4 etapas, 4 reações que vão promover a liberação de acetil-CoA. Tá? Então a beta-oxidação desses ácidos graxos saturados tem 4 processos básicos, 4 passos básicos que vão liberar no final desses 4 passos uma molécula de acetil-CoA. Tá? E vamos ver o que é liberado além dessa molécula de acetil-CoA. A sequência da beta-oxidação acontece da seguinte maneira, vamos olhar aqui, que, olha, por que esse nome beta-oxidação? Lembram da classificação, quando a gente teve lá na aula de lipídios, várias aulas atrás? A gente pode chamar aqui, classificar os carbonos da cadeia carbônica de um ácido graxo em, a partir do carbono da carbonila, eu chamo aqui olha, de alfa, beta, e assim sucessivamente até o último carbono que a gente chama de ômega. Ok?
Então, olha aqui, a beta-oxidação já nos dá a entender que é um mecanismo oxidativo que vai acontecer em torno desse carbono beta, beleza? Por isso o nome, beta-oxidação. Ele vai romper essa ligação aqui, que olha, em torno desse carbono beta, beleza? Então vai quebrar, desestabilizar essa ligação. E a gente vai entender como é que isso funciona, tá? Detalhe, para os meus alunos que fazem a disciplina de bioquímica comigo, mais uma vez eu reforço, não precisam ficar desesperados com nomes, com os processos. Eu quero que vocês entendam a ideia geral de todos esses processos que a gente vem discutindo. Não precisem ficar presos, desesperados com nomes de enzimas, com o nome dos componentes que são formados, ok? Eu quero que vocês entendam a base de todo o processo. Tá? Então, até mesmo nas aulas passadas, que a gente viu ali o circuito da carnitina, formando cada um componente ali. Então, assim, não precisem ficar presos aos detalhes, tá? Eu quero que vocês entendam o processo geral como um todo, tá? Mas para entender o processo geral como um todo, às vezes eu preciso me detalhar um pouco mais, tá? É o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos tentar entender com um pouquinho mais de detalhe como é que acontece essa beta-oxidação, ok? Então, vamos lá. Primeiro processo. Nesse carbono aqui, olha, entre o carbono alfa e o carbono beta, eu tenho um processo de desidrogenação. Okay? Eu tenho aqui uma reação que ela é catalisada por uma desidrogenase, okay? Com a formação de uma ligação dupla entre o carbono alfa e o carbono beta. Tá? O que acontece nesse processo? Lembram comigo quando eu falei com vocês que toda vez que a gente falar desidrogenase, eu estou falando de uma reação de óxido-redução? Certo? Então aqui nessa reação de óxido-redução, o ácido graxo vai oxidar, certo? Então aqui eu tenho uma oxidação dessa ligação aqui, e se eu tenho aqui uma oxidação, alguém tem que reduzir, alguém tem que receber o elétron dessa reação. Quem que vai receber o elétron dessa primeira reação? Uma molécula de FAD formando FADH2. Olha que interessante o que está acontecendo. Nesse processo de oxidação do ácido graxo, a gente tem formação de transportadores de elétron. Nessa primeira etapa aqui, que olha, formei FADH2, ok? E olha aqui, essa desidrogenase formou uma dupla, beleza? Essa dupla, na segunda reação, na segunda etapa da beta-oxidação, ela vai ser hidratada. A gente tem que hidratar essa ligação aqui, que olha, essa ligação que ela tem um caráter trans, estão vendo aqui, que olha, um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo. Eu tenho um componente aqui numa configuração, numa conformação do tipo trans. E essa hidratação aqui por essa enzima hidratase, ela é específica para essa ligação aqui formada do tipo trans. Tá ok? Ficou claro, né? Então essa formação aqui, que olha, conformação específica do tipo trans, ela vai ser hidratada. E olha aqui, ao hidratar eu tenho a formação de uma hidroxila no carbono beta, beleza? Essa formação dessa hidroxila aqui, ela foi específica no carbono beta, e a partir dela agora, a gente tem novamente uma reação de desidrogenação. Deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil da gente entender que, olha, esse componente aqui agora vai sofrer a terceira reação, que é um processo de desidrogenação. Se é desidrogenação, novamente eu tenho uma desidrogenase, ok? Nessa desidrogenase aqui, eu tenho uma oxidação desse composto. Se alguém está oxidando, outro componente tem que reduzir. Quem vai reduzir? Quem vai receber os elétrons dessa oxidação? Agora eu tenho um NAD formando o NADH, beleza? Então olha aqui, essa hidroxila que ela foi oxidada, gerando, olha, novamente aqui, olha, um componente reduzido, que é uma carbonila, certo? Então eu oxidei isso daqui e formei uma carbonila liberando um NADH, beleza? Então nessa terceira reação aqui eu tive a formação de um novo transportador de elétrons e desse componente aqui que vai estar apto agora a sofrer uma ruptura nessa ligação. O que vai acontecer nessa última etapa aqui? Eu tenho uma enzima que, olha, que é chamada de acetiltransferase. Ela é uma 5-A-acetiltransferase. O que ela vai fazer? Olha, prestem bastante atenção nesse componente que foi formado aqui, nessa extremidade, que olha. Se eu romper isso aqui, eu tenho a liberação de uma acetilcoenzima A. Vocês estão vendo aqui a acetila? Essa acetila aqui, ela está ligada no restante da cadeia do ácido graxo. E eu tenho uma enzima aqui que, olha, que vai chegar com uma nova coenzima A sozinha e vai se ligar, vai romper, vai ligar aqui nesse carbono aqui, dessa carbonila que foi formada no carbono beta, e vai liberar, olha aqui,
uma molécula de acetil-CoA, formando, olha isso aqui que interessante, olha, não veio uma coenzima A nova, livre, que estava aqui no meio, na matriz mitocondrial. Essa enzima aqui, olha, resumida aqui com o nome de tiolase, ela promove a adição dessa coenzima A nesse carbono aqui, promovendo a liberação da acetilcoenzima A e formando, olha, aqui novamente um acilcoenzima graxo. Só que qual que é a diferença desse componente aqui para aquele que a gente viu no início da reação? Eu perdi 2 carbonos, certo? Então eu diminuí o que era 16 carbonos. Deixa eu voltar aqui, que olha. Deixa eu limpar. Olha aqui, eu tinha 16 carbonos aqui no início. Eu tinha um ácido graxo derivado do ácido palmítico, ok? Então tinha 16 carbonos aqui no início. Ele passou por 4 etapas, onde no final ele perdeu esses 2 carbonos aqui, que olha. Certo? Olha aqui, não entrou uma molécula de coenzima A aqui novamente no local. Então a diferença desse componente aqui para aquele inicial é que ele perdeu 2 carbonos. Ok? Então eu tinha ácido palmítico no início e agora eu tenho o ácido mirístico no final. Ou seja, eu perdi 2 carbonos na forma de acetil-CoA. Beleza? Então aqui eu tentei passar para vocês essas 4 etapas que acontecem na beta-oxidação. Só, Ricardo, mas sobrou aqui, olha, 14 carbonos ainda. O que vai acontecer? Esse componente aqui novamente vai passar por esse ciclo de beta-oxidação. Resumindo, olha aqui o que vai acontecer. Eu tinha 16 carbonos no início, ele passou por aquelas 4 etapas de beta-oxidação, liberou um acetil-CoA e formou um componente com 14 carbonos. Esse componente com 14 carbonos vai ser beta-oxidado novamente, aqueles 4 passos que a gente acabou de ver, vai liberar mais uma molécula de acetil-CoA e, no final, um componente com 12 carbonos. E a gente vai passando isso por ciclos, ok? Até que no final a gente tem aqui que, olha, uma molécula com 4 carbonos que vai passar por um ciclo, vai liberar o acetil-CoA na beta-oxidação e vai sobrar outro acetil-CoA. Beleza? Olha o que a gente conseguiu ver aqui. Na beta-oxidação, o que a gente pôde perceber? Além da formação do acetil-CoA, a gente teve a formação de 2 componentes que são transportadores de elétrons. Na primeira, eu tive a formação de um FADH2 e na terceira, eu tive a formação de um NADH. Beleza? Para cada ciclo, para cada sequência dessas 4 reações, eu tenho a formação de um NADH, um FADH2 e a liberação de um acetil-CoA. Beleza? E olha, note comigo aqui agora, vamos fechar de vez como é que a gente entende esse processo. Se eu tenho, no início, um ácido graxo de 16 carbonos, quantas vezes ele passa pela beta-oxidação para oxidá-lo totalmente em acetil-CoA? Se ele tem 16 carbonos, ele vai passar aqui, que olha aqui. De 16 para 14, ele liberou aqui um ciclo, depois outro ciclo, outro, até no final sobrar só acetil-CoA. Certo? Se eu tenho 16 carbonos, no último ciclo eu tenho a liberação de 2 acetis-CoA, certo? Então, olha aqui, para hidrolisar todo aquele componente de 16 carbonos, eu vou precisar de quantos ciclos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º que a gente viu nessa etapa anterior aqui. Okay? Então, para saber o número de ciclos que eu vou passar, é simplesmente pegar o número de carbonos, dividir por 2, então eu vou ter ali, se eu tenho 16 carbonos no ácido graxo, eu vou produzir 8 acetil-CoA. No último ciclo eu tenho a formação de 2 acetis-CoA, certo? Vocês concordam comigo? No último ciclo eu tinha 4 carbonos, sendo aí, passando pela beta-oxidação, formando 2 acetis-CoA, logo eu vou precisar de 7 ciclos de beta-oxidação para transformar todo aquele ácido graxo de 16 carbonos em acetil-CoA, certo? Ficou claro? Beleza, né? Então aqui já vou adiantar para vocês. Na nossa ferramenta de avaliação nesse bloco, quem está assistindo aqui com detalhe essa videoaula, já vou estar adiantando aqui a resposta. Eu vou perguntar para vocês, numa questão, para a gente discutir,
quantos ATPs eu consigo gerar a partir desse exemplo, ou seja, a partir de um ácido graxo de 16 carbonos. Quantos ATPs eu consigo produzir? Certo? Essa vai ser uma pergunta. Para a gente responder essa pergunta, eu tenho que ter em mente o seguinte: cada NADH formado gera ATP, cada FADH2 gera ATP e cada acetil-CoA desse aqui é direcionado para o ciclo de Krebs, que também vai gerar ATP na cadeia transportadora de elétrons, certo? Então, uma pergunta que nesse bloco eu não vou fazer um questionário, certo? A gente vai ter um sistema diferente, tá, de avaliação, e uma das perguntas que a gente vai discutir, eu vou lançar isso até no fórum, tá? Quantos ATPs eu consigo gerar a partir da oxidação completa de um ácido graxo de 16 carbonos. Tá, ok? Lógico que eu não vou contar a resposta aqui agora para vocês, mas já comecem a pensar aí como é que a gente vai chegar nessa resposta. Tá, ok? Bom, a gente viu até agora a sequência de oxidação de ácidos graxos descritos para uma cadeia par de carbonos, ok? E sem dupla ligação no meio daquela cadeia, tá? Então imagine comigo, se tivesse ali um ácido graxo de cadeia ímpar, que não é tão comum como a gente observa para a cadeia par, a gente teria ali no final a liberação de um acetil com enzima A e eu teria a liberação ali de um componente com 3 carbonos, tá? Então como é que a gente consegue a oxidação completa desses componentes? A gente tem aqui vários, e além desse, a gente tem também os ácidos graxos que são insaturados. Eu posso ter uma dupla ligação, eu posso ter ácidos graxos poliinsaturados. A gente tem ali mecanismos diferentes, auxiliares, para completar aquela beta-oxidação, tá? Não vai dar para a gente discutir todos eles aqui na nossa videoaula, mas sugiro para vocês, quem estiver aí precisando contribuir com alguma discussão nos fóruns, a gente pode, olha lá, discutir os mecanismos, podem ali resumir, vocês mesmos resumem e mostram para a gente lá como é que acontece a beta-oxidação de ácidos graxos monoinsaturados, os poliinsaturados, de cadeia ímpar, tá ok? Vocês podem também discutir lá no fórum a função da beta-oxidação nos peroxissomos. A gente viu essa beta-oxidação nas mitocôndrias, ok? E nos peroxissomos tem uma função diferente? Discutam lá, ok? Discutam também os outros processos de oxidação que acontecem fora daquele carbono beta, certo? Então a gente tem aqui, olha, a gama-oxidação, a alfa-oxidação, beleza? Como é que vocês vão fazer isso? Vão lá, vão pegar o Lehninger, o livro que eu disponibilizei para vocês, dão uma lida no que são cada um desses processos e lá no fórum vocês vão discutir para mim o que é cada um desses eventos que acontecem no organismo, tá? É avaliativo? Não, não é avaliativo, mas eu estou dando a oportunidade para vocês ampliarem o nosso conhecimento sobre a oxidação de ácidos graxos e promover ali aquela discussão no fórum, principalmente para aqueles alunos que ainda não participaram e precisam dessa participação para nosso sistema de avaliação, ok? Bom, a gente vai finalizar essa videoaula agora discutindo de um outro processo de utilização daquele ácido graxo, daquele acetil-CoA que foi produzido na beta-oxidação, que é a formação de corpos cetônicos. Okay? O que são esses corpos cetônicos? Em humanos e na maior parte dos mamíferos, aquele acetil-CoA que foi gerado pela beta-oxidação, olha aqui, eu tenho um ácido graxo, eu tenho aqui a beta-oxidação que a gente acabou de estudar, formando acetil-CoA, certo? Se eu tenho demanda de energia, esse acetil-CoA graxo formado ele pode ser oxidado, aqui olha, para formar, direcionado no ciclo do ácido cítrico para gerar energia, ok? E além disso, esse acetil-CoA ele pode ser também utilizado para formar os compostos chamados de corpos cetônicos, ok? O que são esses corpos cetônicos? Esses corpos cetônicos eles são formados no fígado, ok? Então olha aqui, imagine que eu tenho aqui um hepatócito, tá? Então eles são formados exclusivamente no fígado, tá? Esses compostos são o acetoacetato, o beta-hidroxibutirato e a acetona. Esses 3 componentes aqui formados,
eles são gerados a partir de acetil-CoA. Tá? E a partir de reações que acontecem no fígado. No fígado, esses componentes eles são direcionados para a corrente sanguínea e eles vão ser exportados para outros tecidos como coração, músculo esquelético, rim, cérebro, onde eles podem ser novamente convertidos em acetil-CoA e utilizados para a produção de energia. Tá? Então imagine comigo, num organismo que está ali de jejum, tá? E ele de jejum não tem ali, para manter os níveis de energia necessários para aquele determinado organismo, a gente precisa fornecer para ele algum componente que vai gerar energia, certo? Então no fígado a gente consegue pegar aquele acetil-CoA gerado a partir da oxidação de ácidos graxos e gerar esses componentes aqui que a gente chama de corpos cetônicos, ok? Então eles são transportados para a corrente sanguínea e esses componentes aqui são direcionados para coração, músculo, rim, cérebro, onde eles são oxidados para a produção de energia. Vamos ver como é que isso funciona? Olha aqui, imagine isso aqui, que olha a formação desses corpos cetônicos que ocorrem no fígado. Para a formação desses corpos cetônicos eu preciso de 2 moléculas de acetil-CoA. Tá? Não precisa, novamente, aqui eu foco com vocês, decorar nem o nome de enzimas, nem de cada um desses processos aqui. Tá? Compreendam comigo o seguinte, a partir de acetil-CoA, eu tenho reações aqui, que olha, catalisadas por algumas enzimas, que vão gerar aqui primeiro, olha, o acetoacetato. Tá? O acetoacetato ele foi gerado e a partir dele eu tenho aqui 2 reações. Olha, uma delas vai gerar acetona, e a outra o beta-hidroxibutirato, tá, ok? Aqui, o que eu tenho que destacar com vocês? A acetona não tem função nenhuma para o nosso organismo. O que acontece com ela? Ela vai ser exalada. Tanto que, se a gente for pensar e imaginar aqui um indivíduo, um organismo, a gente consegue prestar mais atenção nisso para os seres humanos que estão ali num jejum muito prolongado. Esse jejum muito prolongado ele vai promover a formação de corpos cetônicos e essa formação de corpos cetônicos vai ter um dos seus produtos aqui, que olha, a acetona. Tá? A acetona ela é exalada, então aquele cheiro acetonado de indivíduos com jejum prolongado é característico a este evento que acabou de acontecer. Okay? Os outros componentes aqui, que olha, o acetato e o beta-hidroxibutirato, que são direcionados para os tecidos que necessitam de energia. Tá? O que acontece nesses tecidos que necessitam de energia? Vamos pegar aqui que é a segunda rota de reações. Beta-hidroxibutirato pode ser aqui, olha, no coração, músculo esquelético, no cérebro, nos rins. A gente tem aqui uma sequência de enzimas que vão promover a transformação do beta-hidroxibutirato, primeiro a acetato. Esse acetato ele vai sofrer aqui novamente uma reação sendo transformado em acetoacetil-CoA. Tá, ok? E esse acetoacetil-CoA aqui, por ação dessa enzima aqui, que olha, a tiolase, ele vai ser convertido em 2 moléculas de acetil coenzima A. Tá, ok? O que é interessante a gente destacar aqui? O fígado é o que produziu aqueles corpos cetônicos. Ok? Ele é um produtor de corpos cetônicos. Mas o fígado ele não tem essa enzima aqui que catalisa a conversão dos corpos cetônicos em acetil-CoA, a tioforase. Okay? Ele não tem essa enzima. Logo, o fígado não é capaz de utilizar corpo cetônico como fonte de energia. Ele simplesmente produz os corpos cetônicos, mas ele não consome, certo? Quem consegue consumir esses corpos cetônicos são os tecidos que têm essas enzimas que promovem a transformação do corpo cetônico em acetil-coenzima A. Ficou claro? Resumindo, para que serve o corpo cetônico? Ele é uma moeda energética. Ele transforma acetil-coenzima A em corpos cetônicos que vão ser utilizados por esses outros tecidos, músculo, cérebro, rim, tecido cardíaco, para a produção de acetil-CoA. Okay? Esse acetil-CoA ele vai ser direcionado para o ciclo de Krebs, onde ele vai ser totalmente oxidado para a produção de energia. Beleza? A acetona, nessa brincadeira toda aqui, ela vai ser exalada. Ficou claro? Beleza, né? Todo mundo compreendeu aí a função de um corpo cetônico. O corpo cetônico é uma moeda energética aí, sintetizada no fígado, direcionados para outros tecidos quando eles têm aí uma demanda energética.
ok? A gente finaliza aqui essa videoaula, tá beleza? Nas próximas videoaulas a gente vai tratar agora do anabolismo dos carboidratos. Até agora a gente viu a sua degradação, a gente viu a beta-oxidação, a gente viu a formação de corpos cetônicos. Nas próximas videoaulas a gente vai ver a síntese desses componentes. O que acontece quando um organismo se alimenta com muito carboidrato, ou com muita proteína, ou até mesmo muito lipídio? Como é que a gente consegue sintetizar essas gorduras? Como é que eu consigo sintetizar colesterol? Como é que eu consigo sintetizar lipídios de membrana? Ok? Fico aguardando então vocês nessas nossas próximas videoaulas.